Aí, galera do Matemática Sem Esforço, sou o Gilmar, professor de matemática. Estamos aqui agora vendo ponto médio e o segmento de reta. Eu tenho esse segmento aqui, ó, segmento AB. Então, com a extremidade aqui, ó, no A e no B. Se é coordenadas do ponto, então aqui no A eu tenho o x do ponto A e o y do ponto A. Aqui no ponto B eu tenho o x do B e o y do B. M, que é o nosso ponto médio, o que é o ponto médio? É um ponto que está aqui, ó, dividindo esse segmento em duas partes iguais. Então, ele fica no centro desse segmento, ele divide em duas partes iguais. E para achar as coordenadas do ponto médio, tem uma formulazinha, é a média aritmética das coordenadas. Então, o x do ponto médio é igual ao x da primeira extremidade, que é o x do A, mais o x do B, dividido por 2. O y do ponto médio vai ser também a média aritmética entre as duas coordenadas. Então, é o y de A mais o y do B dividido por 2. Então, essa é a formulazinha para achar coordenadas do ponto médio. Tranquilo, sem problema algum. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB, cujas extremidades são A, menos 2 e 6, B, 4 e 3. Então, pediu o x do ponto médio. Vamos lá. Encontrar o x do ponto médio. Formulazinha x de A, que é menos 2, mais x do B, que é 4. Vou dividir por 2. Então, x do ponto médio vai ser menos 2 mais 4. Sinal diferente, você subtrai para o sinal do maior. Então, vai dar 2. Dividido por 2, então vai dar 1. Então, o x do ponto médio é 1. Agora, eu quero encontrar o y do ponto médio. Y do ponto médio, a formulazinha é quem? Y do primeiro ponto, né, da primeira extremidade, mais o y da segunda extremidade. O y da primeira extremidade é o 6. Mais o y da segunda extremidade é 3. Tudo isso dividido por 2. O y do ponto médio é 6 mais 3, 9. 9 dividido por 2. Não dá para dividir, deixa em forma de fração. Agora, então, o meu ponto médio, vou pedir as coordenadas do ponto médio. Então, ponto médio meu vai ser quem? 1, o x é 1, o y, 9 sobre 2. Então, está aqui a definição, um exemplo do que é ponto médio. Agora, olhando assim, fala sério, é difícil? Muito fácil. Vamos ver mais um exemplo, galera. Aí, galera, esse problema aqui agora é um pouquinho diferente. Mas vamos enunciar. Uma das extremidades de um segmento de reta, A, menos 2 e menos 2, sabendo que M, 3 e menos 2 é o ponto médio desse segmento de reta. Calcule as coordenadas do ponto B, x, y, que é a outra extremidade do segmento de reta. É como fosse isso aqui, ó. Essa reta deu o ponto A, deu M e que é o B. Ora, então aqui no B eu tenho quem? X do B e o y de B. Lembrando o seguinte, a dica é o quê? Falou em ponto médio, fórmula do ponto médio. Então, ó, x do ponto médio. X do ponto médio é igual a x do ponto A mais o x do ponto B, ou seja, as duas extremidades, e divide por 2. Só que ele deu o x do ponto médio. Olha o x do ponto médio. É 3, então você vem e substitui aqui por 3. Que é igual a x do ponto A menos 2. Mais x do ponto B. X do ponto B não tem, então eu vou chamar de x. Dividido por 2. Agora, para mim encontrar x, olha lá o x, primeiro tem que multiplicar cruzado. Então vai ficar, ó, aqui debaixo do 3 é como se fosse 1, né? Aqui tem 1. Então 1 vezes menos 2 mais x continua. Menos 2 mais x é igual a 2 vezes 3, 6. Agora sim eu já posso isolar o x.
Então, meu x, que é o x do ponto B, é igual a 6. Menos 2 passa para cá. Mais 2. Vou acertar essa bagaça aqui, né? Então, aqui vai ficar x, 6, mais 2. Então, x do ponto B vai ser 8. Então, pediu as coordenadas do ponto B, o x eu já achei. Falta quem? O y. Falou em ponto médio, fórmula do ponto médio. Então, o y do ponto médio é quem? Y da primeira extremidade, mais o y da segunda extremidade, dividido por 2. Só que acontece o quê? O y do ponto médio, ele deu. Se ele deu o y do ponto médio, então eu vou substituir o y do ponto médio. Quem é o y do ponto médio? Menos 2. Aí vou substituir aqui, ó. Menos 2. Que é igual. Quem é o y do ponto A? Menos 2. Mais quem é o y do ponto B? Vou chamar de y. Dividido por 2. Eu faço o mesmo esquema. Mesmo esquema. Aqui debaixo do 2 tem 1. Vou multiplicar cruzado. 1 vezes menos 2 mais y continua. Menos 2 mais y, que é igual. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, y é igual a menos 4. Menos 2 vai para o outro lado. Mais 2. Então, o nosso y do ponto médio. Y do ponto B, perdão. Y do ponto B vai ser igual. Subtrai para o saldo maior. Vai dar menos 2. Então, já achei quem? Achei o y do ponto B. Não é isso? E agora vamos ver se vou encontrar o quê? As coordenadas do ponto. Eu pedi as coordenadas do ponto B. Então, meu ponto B vai ser quem? X do ponto B, 8. Y do ponto B, menos 2. Então, está aqui as coordenadas do nosso ponto B. Então, está aqui o nosso, mais um exemplo de coordenadas do ponto médio. E é tranquilo. Falou em ponto médio, é tranquilo. Olhando assim, fala sério. É difícil? Muito fácil. Vamos ver agora coordenadas do baricentro de um triângulo. Aí, galera, como vamos ver baricentro de um triângulo. O que é baricentro? É onde encontram-se as medianas de um triângulo. Mediana é o segmento que sai do vértice, vai ao lado oposto ao vértice, no ponto médio desse segmento. Então, onde encontra as medianas, são 3 medianas, onde se encontra, forma um ponto, e esse ponto é o baricentro. E tem uma formulazinha para achar o baricentro. Né? O x do baricentro, o x é uma formulazinha, é a média aritmética dos 3 vértices. Então, para achar o x do baricentro, né? Normalmente é chamado de ponto G. Então, x de G vai ser quem? X do vértice A mais x do vértice B mais x do vértice C, tudo isso dividido por 3. O y do ponto G, que é o nosso baricentro, o y é o mesmo esquema. Então, o y normalmente chamado de ponto G, mas nada impede de ser outro ponto. Normalmente, né? Baricentro, então, vai ser quem? O y de A mais y de B mais y de C. Tudo isso dividido por 3. Nesse exemplo aqui, tranquilo, é só substituir na fórmula. Ó, deu os vértices de um triângulo e pediu o quê? O baricentro, coordenadas do baricentro. Então, que é o x do baricentro e o y do baricentro. Então, achando aqui o nosso x do baricentro, né, só substituir. X do ponto do vértice A, 1, mais x do vértice B, menos 1, mais x do vértice C, que é 6. Tudo isso dividido por 3. Então, vai ficar 1, mais vezes menos é menos 1, mais 6, dividido por 3. Então, nosso x, 1 menos 1 dá 0, sobrou 6, dividido por 3, então vai ser 2. Então, já achei o x do baricentro. Vou encontrar quem agora? O y do baricentro. Então, encontrando agora o y, vai ser o y do ponto A,
que é o y ponto A, 4. Mais o y do vértice B, né, que é o nosso ponto B, que é 2. Mais o y do vértice C, que é 3. Tudo isso vou dividir por 3. Então vai dar 4 mais 2, 6, mais 3, 9. Então o y do ponto G, que é o nosso baricentro, vai ser 9 dividido por 3, vai dar 3. Então o x do baricentro é 2. O y do baricentro é 3. Então o nosso baricentro, eu chamei de μ, vai ser o x é 2, o y é 3. Então tá aqui, né, um exemplo de baricentro. Não tem dificuldade, não tem muita dificuldade. É só substituir na fórmula. Não tem problema. Esses probleminhas que tem fórmula, gente, é só substituir. Tranquilo, tá de boa. Tá bom? Então tá aqui o nosso recadinho, a nossa aula de baricentro, de um triângulo. Coordenadas do ponto médio, né? Olha assim, fala sério. É difícil? Muito fácil. Então, ó, tá aqui a nossa aulinha. Brigadão. Inscreva no canal que é muito legal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau, tchau, galera.